Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui mais uma vez. Opa, hoje cenário diferente. Eu vim fazer uma gravação pela TV Bandeirantes. Estamos aqui no estádio do Morumbi. Vamos falar sobre essa classificação do São Paulo. São Paulo escapou de um vexame. 22 participações na Copa do Brasil, jamais foi eliminado na primeira fase, mas a coisa foi complicada em Campina Grande contra o Campinense. Criou muitas oportunidades, acabou não fazendo gols. Tem dois lados de enxergar o São Paulo em 2022. Um lado é o seguinte: o time tem tido dificuldade contra equipes que jogam na retranca. Do outro lado, o time tem um sistema defensivo que está funcionando. Em 8 jogos até agora, foram 3 vezes placar de 0-0, vaias aqui no Morumbi, principalmente no jogo contra a Internacional de Limeira, mas nos últimos 5 jogos o time sofreu apenas um gol. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado, vamos lá. O São Paulo jogou até um bom primeiro tempo em Campina Grande contra o Campinense. Veja bem, um time de primeira divisão contra uma equipe recém-chegada à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Só que no segundo tempo o São Paulo perdeu o ritmo. E aí o Campinense, que não tinha nada a perder e precisava da vitória, um empate classificava o São Paulo, o Campinense começou a ir para frente no final do jogo e deu uma assustada no time do São Paulo. O Rogério Ceni falou sobre essa apreensão nos instantes finais. Vamos ouvir. O que causou essa apreensão foi o número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações. Além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve 2, 3 chances cara a cara, poderíamos fazer um jogo bem mais tranquilo e construir um placar bem melhor do que foi. O Rogério Ceni, no entanto, fez questão de ressaltar um outro aspecto do São Paulo. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo sofreu apenas um gol. Foi naquela vitória de virada em Campinas contra a Ponte Preta. Curiosamente, aquele gol do Luca de pênalti foi o único sofrido pelo Jandrei, que tem ganhado espaço no time do São Paulo. Veja só, o São Paulo fez 8 jogos em 2022, o Jandrei em 6 já foi titular, 5 deles de maneira consecutiva. O Jandrei está causando uma boa impressão, está surpreendendo o Rogério Ceni, ou será que não? Vamos lá, falar desse sistema defensivo e do goleiro que agora parece que é o titular da temporada. Vamos lá. Fui eu que pedi a contratação, eu conheço um goleiro quando joga com os pés. Quando fui para Fortaleza eu levei o Felipe, que é um goleiro que jogava com os pés. Eu tinha enfrentado o Jandrei várias vezes, já conhecia de enfrentamento, então para mim não é surpresa nenhuma. Eu tento que os meus goleiros sejam mais ou menos o espelho do que eu era como eu via o jogo quando era goleiro. Então não tem surpresa nenhuma. A construção dele é talvez o que ele tem de melhor, a melhor característica que ele tem. E também ressaltar que o time, apesar de não conseguir fazer tantos gols, né, mas nas últimas rodadas não tem tomado gol, né? Tomou acho que um gol nos últimos 5 jogos. O que é um fator positivo. A firmeza hoje é Arboleda e Diego, como foi Miranda e Diego na semana passada, como pode ser Arboleda e Miranda no próximo jogo, mas que a gente se mantenha sempre firme, o 0 no placar e criando 15, 20 oportunidades por jogo. Quem sabe a gente volte a fazer 3 gols como fizemos contra o Santos no último jogo. O próximo compromisso do São Paulo vai ser na segunda-feira, às 3 da tarde, jogando em Diadema contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. O São Paulo lutando para chegar à próxima fase. É o segundo colocado do seu grupo, o São Bernardo está na liderança. O Luciano é um jogador muito importante, entrou no segundo tempo contra o Campinense, mas fora de ritmo não rendeu o que dele se esperava. O Rogério Ceni chegou até a falar e a pensar em colocar o Luciano para jogar contra o Água Santa. Não vai fazer isso não, mas o Rogério Ceni elogiou bastante esse atacante do São Paulo. Vamos ouvir. Quando jogamos nesse sistema, né, com 2 homens de frente, ele ajuda muito porque ele flutua bastante entre linhas, ele é o cara que melhor faz isso. O Nicão também faz um pouco isso, mas o Nicão joga um pouco mais pelo lado, proteção de bola. O Luciano vem e agrega um homem a mais ao meio campo, sabe chegar na área, tem uma boa finalização de esquerda. Fala, é chato no bom sentido, ele pede bola, ele quer jogo, ele quer... Só que no momento, hoje para hoje, eu acho que ele está ainda abaixo do que ele esteve no ano passado na parte física, o que é natural para quem ficou 60 dias sem jogar.
sem treinar. Então vai ser sem o Luciano, talvez com outras mudanças, seguramente, ou praticamente seguramente, com o Jandrei mantido no gol. O goleiro tem ganhado a confiança do técnico Rogério Ceni. Pela Copa do Brasil, o São Paulo vai jogar só em março. A data ainda não está confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol. Vai ser mais uma vez em jogo único contra o Manaus, aqui no estádio do Morumbi. Outro time que deve chegar fechadinho. Será que o São Paulo vai ter dificuldade? Detalhe, se empatar esse jogo, a decisão é nos pênaltis. Jogando em casa, será que vem em sofrimento ou será que até lá o São Paulo já achou o caminho para romper essas retrancas? Eu gostaria da sua opinião, seu desabafo, seu comentário. A gente vai trocando ideias por aqui. O São Paulo, claro, o torcedor esperava uma vitória maiúscula contra o Campinense. A vitória não veio, mas a classificação está garantida e segue o sonho de conquistar o título da Copa do Brasil pela primeira vez. A gente fica por aqui, nesse cenário, para o torcedor do São Paulo bem bacana. É a entrada social, mas a gente está aqui no estádio do Morumbi. Até a próxima, pessoal. Tchau, valeu!